Você já reparou que as igrejas cristãs estão cada vez mais vazias? Por que isso está acontecendo? Uma pesquisa mostra que as 12 principais denominações no Brasil estão cada vez mais vazias. Uma ou outra que consegue se manter cheia é uma ginástica muito grande que o líder, que o pastor tem que fazer. É através de eventos. Ele sempre tem que estar fazendo eventos para atrair pessoas, ou propagandas chamativas nas redes sociais, né? Então vai fazendo algumas propagandas, algumas coisas que chamam a atenção para atrair as pessoas. Cada vez mais ginástica, cada vez mais campanha, cada vez mais coisa que chame a atenção das pessoas. Mas, no geral, as igrejas estão esvaziando. E você vai me dizer, porque tem muita gente que não está querendo nenhum compromisso com Jesus, com Deus e com o Evangelho. Isso é verdade? Tem muita gente que não está querendo compromisso. Você vai me dizer que é por causa do tempo da apostasia? Também concordo com você. Estamos vivendo o tempo da apostasia tão pronunciado por Jesus, por Paulo e pelos apóstolos. Mas eu vou apontar para você alguns outros motivos aqui, rapidamente. Primeiro, infelizmente, religião, tem gente boa de Deus? Tem gente sincera de Deus? Tem, mas a maioria dela é só manipulação. As pessoas estão descobrindo que sempre foram manipuladas e não querem mais viver como marionetes nas mãos dos pastores e líderes. Outra, muito engano, descobre muito engano nos ensinos, e sabe, nas liturgias, nas doutrinas, muito engano, estão descobrindo engano para todo lado, ok? Outra coisa também é a hipocrisia dos líderes. Eu não estou falando de cometer um erro que todos nós cometemos, eu estou falando de pessoas que a vida inteira pregam, ensinam uma coisa e a vida deles é completamente contrária do que aquilo que ensinam, daquilo que prometem, daquilo que ensinam, daquilo que mandam fazer e não fazem, ok? Outra, as promessas falsas e vazias. Tanta promessa que não funciona, tanta campanha, tanto sacrifício, tanto pagar o preço, tanta promessa e na boa da hora não funciona. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido, e o crente está sendo atingido. Um exemplo recente agora é a Covid. Logo quando começou, quanto que eu ouvi? Isso é doença de ímpio, não vai pegar em crente. 1000 cairão ao teu lado, um monte de crente que pegou. Alguns morreram, a maioria morreu, outros estão com sequelas até hoje. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E falta um monte de coisa para um monte de crente. E tem um monte de coisa que eles querem e não conseguem, entende? Outra coisa, um monte de coisa que eles ensinam que é pecado e na verdade não é. Então o pecado, ele é relativo ao tempo. Antigamente, homem cabeludo, cabelo comprido, era terrível, pecado mortal. Os púlpitos, os altares da igreja, está lotado de homens com cabelos compridos, homens com brincos, piercing, tatuagem, gente divorciada e casada de novo. Está lotado nas igrejas, que o que era pecado deixou de ser. Então as pessoas entendem que aquilo que aprenderam a vida inteira que era pecado, não é. Outra coisa, envolvimento profundo com a política. Não só o envolvimento profundo, mas político ter rabo preso com líder, líder ter rabo preso com político. Isso aí está afastando muita gente. E também as denominações querem obrigar a pessoa a apoiar um candidato A ou candidato B. A pessoa tem que votar em quem ela quiser, mas não. O liderado tem que votar naquele candidato do pastor ou da denominação. Escândalo nas finanças, não só os escândalos, mas as promessas financeiras que são feitas e as pessoas veem que não funciona, que não é bem assim, entende? A aliança de Deus, por exemplo, com o dízimo foi com Israel, não com a igreja, e tantas outras promessas vazias em cima das finanças. Outra coisa, por que as igrejas estão esvaziando? Porque tem muita gente anunciando o verdadeiro evangelho, principalmente aqui no TikTok, muita gente aprendendo e tendo coragem de anunciar o verdadeiro. O sujeito vê ou ouve o verdadeiro evangelho e pula fora das denominações.
Outro fenômeno, porque tem muita gente abrindo a mente, porque está estudando e com o advindo da internet. Muita gente vai para a internet ensinar o que é o correto, o que é certo. E as pessoas estão se aprofundando nos estudos e descobrindo que sempre foram enganadas, né? Outra coisa, não faz sentido muitos ensinos, muitas exigências das denominações, não faz sentido, porque a pessoa hoje está com a cabeça aberta. Eu vou falar rapidinho com você aqui. Escutar música secular, música do mundo é pecado. Pois é, mas todo mundo assiste filme, assiste série. E durante os filmes e as séries tem as trilhas sonoras. Qual é o problema de eu assistir um filme, uma série, e ouvir um pedacinho da música ali na série, no filme, ou colocar essa música inteira no som da minha casa ou do meu carro para escutar? Um pedacinho durante o filme eu posso ouvir, mas a música inteira no som do meu carro, da minha casa, eu não posso, entende? Então muita coisa não está fazendo sentido. Isso está fazendo com que as igrejas fiquem cada vez mais vazias. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.